Olá, meu nome é Lauro Gino. Estamos aqui hoje dando início ao nosso canal Nix e vamos trabalhar com alguns elementos de reflexão, exatamente considerando o meu campo de formação, a filosofia e o direito. A gente vai trazer alguns elementos para a nossa reflexão, lembrando que a reflexão é a mediação entre o pensamento e a ação. Então a finalidade é essa, é trazer contributos para que a gente possa refletir um pouco a realidade. A gente vai trabalhar, como eu disse, em cima do direito e da filosofia, filósofos e produções do direito. Correto? Então nós vamos começar, evidentemente, com pequenos elementos de alguns pensadores formidáveis, e que vão, acredito, trazer contribuições para que a gente possa pensar um pouco a nossa realidade. Bom, detalhe é o seguinte, nesse primeiro vídeo nós vamos trabalhar com Kant, tá? Immanuel Kant, Kant e o vírus. Então nós vamos ver a contribuição do pensamento de Kant e que pode nos auxiliar na compreensão de tudo que está acontecendo, correto? Principalmente no que diz respeito às questões que envolvem a ciência. Então nós vamos, a partir de Kant, sondar toda a produção científica, correto? Não, lógico, toda a produção científica, não. O que Kant, com suas críticas, em especial uma crítica, a crítica da razão pura, ele trouxe como elemento de descortinação, ou descortinador da ideia de ciência, correto? Bom, então, esses vídeos vão levar, em média, eu acredito, espero que possam até avançar em torno de 20 minutos, é a nossa ideia, mas a proposta é que na sequência a gente possa ir se aprofundando, e se a coisa ficar lúdica, gostosa, para mim e para vocês, que a gente possa ir mais longe. Pois bem, então nós vamos falar de Kant e o vírus. Correto? A proposta inicial, principalmente em relação ao vírus, é entender, a partir da filosofia de Kant, a contribuição que Kant nos dá, como que a ciência hoje está encarando esse fenômeno, que é o coronavírus. Essa ideia de vírus, etimologicamente falando, significa veneno, correto? Então, como esse veneno que nos impregna está, de fato, mudando a face da humanidade no século XXI. Pois bem, então, vamos começar. Inicialmente, vou apresentar uma pequena parcela do que seja a filosofia de Kant. Kant, filósofo que nasce em Königsberg, atualmente Kaliningrado, uma região atualmente da Rússia, mas antes pertencia à Prússia, então uma região que falava, o alemão, fala o alemão, mas na época especificamente era tomada pela tradição alemã. Bom, Kant nasce em 1724 e em 1781, 60 anos depois, ele publica a sua grande obra, A Crítica da Razão Pura. Bom, essa obra é um pilar de todo o pensamento. Como eu disse, nós vamos trabalhar com homens formidáveis, homens de uma engenhosidade fantástica, correto? E eles vão seguramente nos dar contribuições para que possamos pensar a realidade. A filosofia funciona como uma lente. Ela acura, ela melhora, ela detalha a realidade, a partir do sujeito cognoscente, que somos nós, aquele que conhece, aquele que deseja conhecer. O elemento primeiro da ciência é o saber, é o conhecimento. Então veja, Kant dá essa contribuição significativa, principalmente a partir da crítica da razão pura. Então, na crítica da razão pura, o nome já diz crítica, Kant está levantando uma questão sobre a presunção da razão. Tá? Kant traz a ideia de que a razão não pode tudo. A razão tem limite. E principalmente a razão pura. Razão pura enquanto condição primeira do humano.
correto? Tá? Então esse elemento puro, na verdade, ele quer chegar ao seio, né, daquilo que nos distingue dos demais animais. A razão, o raciocínio, o elemento cognoscível. Percebe? Então veja, ele, na sua crítica, ele vai trazer esse elemento de limitação. Mas veja, a limitação que ele quer colocar para a razão não é no sentido de dizer, olha, a razão tem um limite e esse limite a invalida. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Correto? Ele traz sim uma crítica à arrogância humana, né, no sentido de pensarmos que pudéssemos conhecer os objetos, né, na sua integralidade, mas ele diz o seguinte, nessa relação sujeito-objeto. Ele faz o que ele chama de revolução copernicana, ou seja, né, o momento que ele começa a sair um pouquinho dessa presunção, dessa arrogância humana. Ele diz o seguinte, olha, não é possível o conhecimento integral, né, primeiro, né, do objeto, da coisa. Mas eu posso entender o ato de conhecer. E o ato de conhecer é o ato de formar o conhecimento. O conhecimento é formado pela razão, pelo sujeito cognoscente, aquele que conhece. Então, a Revolução Copernicana, ou seja, a inversão que ele faz, lembrando, abrindo um parênteses, né, da Revolução Copernicana, ela traz aquela novidade de que, né, não é o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. Né? Saímos então de uma dimensão geocêntrica para uma dimensão heliocêntrica. Isso era a Revolução Copernicana, Nicolau Copérnico. Tá claro? Tá? Então, isso é importante. Né? Que tracemos aqui esse paralelo. Correto? Bom, então, veja. Kant, então, diz que o sujeito que conhece, né, é o sujeito que elabora o pensamento. A verdade não está no objeto, a verdade está no sujeito. É uma criação do sujeito. O sujeito é que elabora, né, uma hipótese e leva essa hipótese ao crivo da realidade. Né? Palavra que ele usa e que nós vamos ver mais adiante em outros pensadores, em especial em Popper, a ideia de um tribunal da experiência. Então, o que eu penso, eu levo como hipótese ao crivo da realidade. Então, a Revolução Copernicana é nesse sentido, de que ele abandona a prioridade dada ao objeto, ou seja, aquele que deveria, né, repousar o conhecimento, para o sujeito, que na verdade é o que produz o conhecimento. Então, isso é entendido como a Revolução Copernicana de Kant. Tá? Então, elementos trazidos aí a partir da crítica da razão pura. Ele tem uma frase, né, ou vamos dizer assim, um compilado feito a partir do pensamento de Kant, mas que indica muito bem o que nós vamos tentar conversar aqui hoje, que é o seguinte, olha, a frase diz o seguinte: a análise puramente lógica de conceitos não será possível conhecer, né, algo referente à realidade de objetos. Ou seja, que a partir de operações lógicas não se deixam desenvolver os fundamentos seguros, definitivamente válidos, de uma ciência da natureza. O que ele está querendo dizer com essa frase? Né? A análise puramente lógica de conceitos não será possível, né, ou a partir dessa análise não será possível conhecer algo referente à realidade dos objetos. É aquilo que falávamos. Ele está dizendo o seguinte, olha, a gente nunca vai ter acesso às coisas. Tá? Então, como que o conhecimento se dá? Como que o conhecimento se conforma com a realidade? Conformar no sentido de se adaptar, se adequar à realidade. Correto? Então, veja, ele estabeleceu um limite para a razão, mas ele está dizendo, olha, que esse sujeito que conhece, ele tem uma produção que transcende, vai além do objeto, reelabora objetos a partir daquele ato de conhecer. Então, é um ato muito similar, muito próximo ao ato da arte. Né? Então, a ciência é uma espécie de arte, correto? Tá? Por quê? Porque ela inventa ou reinventa-se a partir de seus objetos. Tá claro? Então veja, não que se queira uma coincidência integral com a realidade, mas
A nossa capacidade cognoscente, ou a nossa capacidade de conhecer, nos possibilita criarmos objetos próximos da realidade, né? Simulacros, como dizia Platão, nós simulamos a realidade. Então você tem um robô que imita um homem. Mecanismos que podem ser tomados como, olha aí, né? Produções, atividades naturais. Percebe? Então veja, ele está delimitando o campo de ação da razão, mas ele está dizendo que há essa possibilidade, e o que de fato caracteriza o nosso conhecimento, toda a nossa produção científica, de uma superação, uma transcendência do sujeito no objeto a partir do ato de conhecer. Correto? Bom, então, esses são os elementos que Kant colocou.